de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Eu vamos fazê-la em dois momentos. Versículo 1 até o versículo 45, carece de uma atenção. Pedro, domingo passado, colocou vocês para sentar, mas eu vou deixá-los em pé. O meu está maior do que o dele. Ele estava com 42, esse de hoje tem 45. Nós vamos ficar de pé, porque é um texto que também a gente lendo ele de pé, a gente ganha uma energia, porque precisa de uma energia para ler esse texto. Nós vamos também compartilhar esse texto. Eu vou ler até o versículo 16, vocês leem até o 27 e depois eu vou até o 45. Ok? Então, começando com o versículo 1 do capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o meu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar. Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 2 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu
Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Esse texto de Lázaro, ele fala a respeito, e a própria Bíblia, na linguagem de hoje, escreve a ressurreição de Lázaro. Mas não tem uma vez que eu leio esse texto que o reverendo Beato não aparece aqui do meu lado para dizer que não é ressurreição. Lázaro não ressuscitou. Houve exatamente uma ressuscitação, mas não ressurgiu, assim como o Senhor Jesus. Por quê? A ressurreição de Lázaro, chamada ressurreição de Lázaro, ela foi finita. Por quê? Ele retomou a vida naquele momento, mas depois, na sua história de vida, morreu novamente. Então, você não tem uma ressurreição, você tem uma ressuscitação apenas dentro desse contexto do que aconteceu com a história de Lázaro, que o Evangelho de hoje, neste 5º domingo da Quaresma, traz para nós. Por quê? Essa visita de Jesus a Betânia já estava próxima ao momento que ele estava voltando para Jerusalém. Tanto que os discípulos, quando ele disse que voltaria para a casa de Lázaro, o que os discípulos fazem? Mestre, mas fizeram te apedrejar, você vai voltar para lá? Quer dizer, você vai voltar para um lugar que o perigo está, né? E ele volta. Então nós vemos, nesse contexto dessa história de Lázaro, que o nosso Deus é um Deus que age, mas também nos chama à ação. E nós percebemos isso como? Para nós cristãos e
cristãs, nosso referencial para permear toda a nossa existência é a pessoa de Jesus Cristo e a sua ação. Então nós tentamos ao máximo a nossa ação ser a ação inspirada na ação de Jesus. E no texto que nós lemos no Evangelho de João, nós vemos Jesus no enfrentamento da grande inimiga, que é a morte. Então é como se quando Jesus fala é para a glória de Deus, é para que a gente também, aqueles que estavam com ele, os discípulos, que viriam e veriam o enfrentamento da morte de Jesus, pudessem também, pela ação dele, ter uma energia, aquele momento em que, claro, quando Jesus é crucificado em Jerusalém, e a gente vê muito claro isso, quando os discípulos de Emaús estão voltando, parece que a bateria do celular não tem mais nada, Então é como se Jesus quisesse já antever esse momento e dar a eles aquela capacidade de perceberem o futuro no sentido do que aconteceria e como eles enfrentariam essa situação. Então, no texto que nós lemos, nós vemos exatamente Jesus no enfrentamento da morte, coisa que os seus discípulos daqui a pouco estariam também passando pela mesma experiência. Então, essa história de Lázaro é a história do drama de uma família, que também é a história dos nossos dramas também. Agora, é uma história que começa com choro, dor e sofrimento, e que encontra, pela intercessão de Cristo, no contexto, encontra então um novo recomeço. O drama se inicia com a doença de Lázaro. É um texto bastante descritivo, O drama se inicia com a doença de Lázaro e as irmãs pedindo que avisassem Jesus. Então, naquele momento da dor, de quem elas se lembraram? Quem que é importante estar aqui do nosso ladinho? Quem que é importante que venha para nos fortalecer nesse momento? Pedem então que vá chamar Jesus. E aí isso deixa claro que Jesus tinha essa grande afinidade com essa família. E Marta e Maria, então, têm uma forte necessidade da presença de Jesus junto a elas naquele momento. E quando sabem que ele está chegando, elas vão ao encontro dele. Jesus ainda está chegando quando elas vão ao encontro dele. E esses encontros de Jesus com Marta e Maria foram atitudes que certamente causaram também estranheza às pessoas do povoado. Por quê? A vivência do luto naquela época, ela tinha também algumas características. E a forma como Maria e Marta se comportaram nesse momento de luto, ela se diferencia um pouco. Imagina que quando Jesus vai chegando, já tinham 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. E naquele momento, esse luto pela tradição, ele tinha alguns comportamentos, E alguns sinais de luto naquela época era não trabalhar por 3 dias. Se caso a pessoa fosse saudada, ela não responderia. Ela teria que virar as cadeiras em direção às paredes e sentar-se no chão. Vocês observaram que o verbo sentar aparece? Maria estava sentada e levantou-se. É o registro desse comportamento, dessa vivência do luto nesta época, como a tradição colocava. Então, virar as cadeiras em direção às paredes, sentar-se no chão da casa, em sinal de tristeza, deitar-se no chão, não banhar-se por 7 dias, não sair de casa também por 7 dias, não usar sandálias. Então, não sair de casa por 7 dias. Estava ainda no 4º dia que Lázaro tinha morrido.
E o que é que Maria e Marta fazem? Quando sabem que Jesus não chegando, não deixa nem ele chegar. Elas saem de casa e vão ao encontro dele. Então parece uma coisa pequena do texto, mas que demonstra como era grande, né? Essa afinidade e essa necessidade da presença de Jesus com elas na vivência desse momento tão doloroso para elas. Ambas as irmãs não se encontravam, ao se encontrarem com Jesus, já transgredindo uma tradição, né? Uma regra, elas, ao se encontrarem com Jesus, num gesto de plena intimidade, também desabafam com ele. Então, olha como vai fortalecendo essa compreensão dessa amizade que tinha de Jesus com essa família. No momento que elas se encontram com Jesus, as duas, o desabafo que fazem é qual? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foram palavras ditas tanto por Marta, como também por Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase demonstra que Marta e Maria traziam no coração um sentimento pleno de confiança em Jesus, mesmo antes dele proclamar que era o Messias. E aqui eu quero abrir um parênteses para a aula de hoje na escola dominical. Quando a gente fala da grande profissão de fé, do reconhecimento de Jesus como Messias, qual é a figura que vem na cabeça da gente? Quem é que confessa Jesus como Messias? Quem é? O grande? Alguém falou aí? Pedro. Sempre vem à nossa cabeça a figura de Pedro. Mas aqui está uma grande profissão de fé. Tu crês que eu sou o Messias? Jesus perguntou para quem? Para Marta. E Marta responde como: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias esperado. Isso é uma profissão de fé, de que Jesus era o Messias, feito por uma mulher. E por que na história da igreja, quando se fala em profissão de fé, do reconhecimento de Jesus como Messias, o que vem à nossa mente é a figura de Pedro? Quando ele pergunta: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Aí ele responde: tu és o Cristo, o Messias. E Jesus diz para ele, né? Dá a ele que aquela era a real profissão de onde iria se erigir a sua igreja, né? Mas a vida inteira falou em profissão de fé, do reconhecimento de Cristo, vem à nossa cabeça a confissão de Pedro. Mas Marta faz a mesma confissão. Estou falando esse parêntese da mulher, porque hoje na escola dominical o que nós estudamos foi exatamente essa questão da valorização, né, da mulher na história da igreja. Então são coisas pequenas, mas que é importante a gente perceber, porque é assim que a gente vai construindo, né, as coisas de uma forma diferente. Então, foi uma frase, né, se ele estivesse aqui, o irmão não teria morrido, que continha ao mesmo tempo uma certeza, mas também uma frustração, porque afinal o irmão já havia morrido. Então Jesus, diante do túmulo de Lázaro, depara-se com a cena em que os presentes que ali, junto com Maria e Marta, também choravam a morte de Lázaro. E é naquele momento que acontece o quê? O menor versículo da Bíblia, não era sempre assim? Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Quem é do tempo das gincanas bíblicas sabe disso, né? Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. É esse versículo aqui de João. Quando naquele drama ali, próximo ao túmulo onde Lázaro estava, já estavam as pessoas, ali já estava Marta, já estava Maria, um grande momento, né, de dor, e Jesus, em solidariedade, também chora com aquelas pessoas. E aí, nesse momento, então, Jesus compartilha com a dor. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, depara-se com a cena em que os presentes ali, junto com Marta e Maria, também choravam a morte de Lázaro, e ele, comovido, também
também chega às lágrimas. É Jesus compartilhando e chorando os dramas alheios. Jesus compartilhando e chorando os dramas alheios. E, vendo Jesus em lágrimas, os demais presentes que ali acompanhavam a cena expressaram o quê? Vejam como ele amava Lázaro. E aí, gente, porque a gente fala as coisas e fica fazendo as contas, né? Jesus é um homem que chorou. E naquele momento, a solidariedade era tanta que mesmo os que estavam em volta podiam tê-lo criticado como um homem fraco. Mas a expressão veio de quê? Olha como ele amava Lázaro. Então, como é bonito quando você vê que a sensibilidade de um homem, né, valorizado por outros homens, que perceberam ali no choro de Jesus como ele amava Lázaro. E foi esse amor, né, que moveu o coração de Cristo a dar a ordem: tirem a pedra. Jesus chega para fazer com que a vida se manifeste e para indicar que Ele próprio é a vida dos mortos. É aí então, quando tudo, né, quando todo mundo acha que acabou, Jesus ainda chama para viver. Esse foi o contexto, essa foi a glória de Deus que Jesus queria que se manifestasse, né, na morte de Lázaro. Quando ele diz, né, essa morte é para a manifestação da glória de Deus. Então, queridos, mesmo diante da resistência dos seus discípulos anteriormente, para que o senhor vai voltar? Mesmo diante da resistência daqueles que próximo a ele estavam, mas Senhor, já está cheirando mal, já tem 4 dias que ele está sepultado, só tem certeza que quer que a gente remova essa pedra? E Jesus, mesmo diante dessas questões, ele insiste, né, e pede para que a pedra seja removida. E nesse momento também as cenas de relações lindas de Jesus com o Pai, né? Em momento nenhum, nas grandes manifestações de Jesus, ele age por si só. Ele sempre procura essa relação com o Pai. Então, ele coloca ali, né? Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E assim Cristo dá graças ao Pai e grita em voz alta: Lázaro, vem para fora. Um chamado de amor para que aquele que se achava deitado e sem vida venha para a vida. Então, queridos e queridas, a cena desse Evangelho, no 5º domingo da Quaresma, nos edifica e nos faz compreender que o que aconteceu com Lázaro acontece também conosco. A glória de Deus se manifesta na nossa vida. Em quantos renascimentos diários, às vezes, que nós temos, quando a nossa vida, na graça de Deus, ganha força, se renova, se reestrutura, na graça e na misericórdia de Deus. E isso tudo porque nós também somos os amados de Cristo. Nós também somos as amadas de Cristo, chamados a renascer todos os dias. Foi o seu amor por nós que o moveu a assumir a nossa humanidade, correndo todos os riscos, nos amando até o fim. Jesus ressuscitou Lázaro para essa vida dentro do plano do Pai, como forma de revelar o seu poder. É assim que nós compreendemos essa glória de Deus manifesta na ressuscitação de Lázaro. E nesse momento, então, o encontro com Jesus, com Marta, Jesus acalma
Marta, quando ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus afirma para ela: o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. E Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus reafirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele faz essa pergunta para Marta: você crê nisso? É quando ela então afirma sua fé: eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. É um encontro, num momento de tragédia, um encontro lindo de Jesus com a pessoa de Marta. E nós, queridos, não teremos uma ressurreição como a de Lázaro, mas teremos uma ressurreição como a de Cristo. Também ouviremos uma vez por todas, com voz forte, o chamado daquele que é a vida: vem, vem, vem para fora. E nós iremos e caminharemos em direção àquele que nos ama, ao encontro do nosso eterno amém. Durante nossa vida terrena, poderemos enfrentar muitos contextos que nos aprisionam, à semelhança de Lázaro no túmulo, os quais podem ser vencidos pela mesma escuta da voz de Cristo dizendo: vem para fora, vem para a vida. E mesmo com Lázaro vivo, já fora do túmulo, e com o milagre da ressurreição concretizado, Jesus ainda pede que todas as faixas que o amarravam fossem desamarradas, para que ele desfrutasse uma liberdade em plenitude. Jesus, quando atua na vida da gente, ele não quer nada pela metade. Ele chega para dar a gente a abundância, a vida em abundância. Então, mesmo depois do milagre feito, Jesus ainda pede, quando Lázaro já está para fora, que as faixas que o amarravam fossem retiradas, para que ele pudesse andar livremente. Sim, Jesus não nos quer apenas vivos. Tem muita gente que só está viva, só respira, só está viva. Ele nos quer livres das amarras que nos impedem de desfrutar vida em plenitude. Jesus quer isso para nós. A vida em liberdade é sempre a palavra final no plano de Deus, para a sua criação, no plano de Deus para você, no plano de Deus para mim. Seguindo as narrativas do próprio capítulo 11 do Evangelho, se formos um pouquinho mais à frente, nós vamos vendo o Sinédrio condenando Jesus à morte. Mas se a gente caminha mais um pouco no próprio Evangelho, nós vamos vendo também Jesus ressuscitando. Então, enquanto Lázaro é reanimado para a vida, Jesus é condenado à morte. Foi depois que Lázaro já tinha saído do túmulo, já estava vivendo a sua vida na normalidade, é que Jesus então é condenado pelo Sinédrio. Mas não acabou assim. Também acompanhando a narrativa do Evangelho, vemos Jesus submetido à prisão, crucificação e à morte. Mas uma morte vencida não apenas pela ressuscitação, à semelhança de Lázaro, mas pela ressurreição de Jesus. A palavra final da vitória por definitivo da vida sobre a morte. O Cristo vivo caminha conosco, caminha com você, caminha comigo, caminha com cada um de nós e nos quer libertos e libertas de todas as amarras que nos prendem e passos livres, assim como estavam Marta e Maria amarradas numa tradição. Poderiam ter ficado ali, amarradas naquela tradição.
os pés não suportaram essas amarras quando Jesus chama. Quando Jesus chama, não podemos deixar amarras nos impedirem de fazer esse encontro com Ele. Ele nos quer de passos livres para caminhar em sua direção. Seus braços, seu acolhimento e também suas lágrimas solidárias estão disponíveis para nós. Não abramos mão desta graça. Entreguemos nossos passos na direção de Jesus.